O presidente Lula realiza hoje a terceira reunião com a equipe de ministros no Palácio do Planalto. Quem está conosco agora é a Catiúcia Sotomayor, que tem mais detalhes. Muito bom dia, Catiúcia. Bom dia, Marcelo. Pois é, há pouco no Congresso Nacional, o ministro Padilha, que estava participando, só um minutinho, da reunião de líderes no Senado, junto com a ministra Simone Tebet e com o ministro Fernando Haddad, descartou que seria a despedida da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, mas essa deve ser sim, pelo menos, a última reunião ministerial que ela participa. Esta é a terceira já, o terceiro encontro de ministros do presidente Lula neste mandato. O primeiro foi logo depois da posse e antes dos atos de 8 de janeiro, no dia 6. O segundo foi para o balanço dos 100 dias de governo em 10 de abril. Agora se especula a despedida, então, de Daniela Carneiro da função de ministra do Turismo. A troca já estaria definida, mas a sobrevida dada por Lula esta semana seria para contemplar a ministra em outro lugar do governo. Nesta terceira reunião ministerial, as 37 pastas vão estar presentes. Só o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que está em Genebra, na Suíça, será representado pelo secretário executivo do Ministério. Quem também costuma participar das reuniões ministeriais é a primeira-dama Janja. Bem, segundo Alexandre Padilha, que é o chefe de Relações Institucionais responsável pela articulação política do governo com o Congresso e que tem recebido muitas críticas, mas que hoje deve sair fortalecido da reunião dos ministros por Lula, que pretende dar mais poder a ele nas negociações. Segundo Padilha, a ideia é que os ministros façam um balanço e apresentem desafios e projetos para as pastas em até 10 minutos. Como são 37, o encontro marcado para começar agora às 10 horas da manhã não deve durar menos de 6 horas. Essa nova reunião ministerial foi divulgada na primeira live semanal de terça-feira. 10 horas da manhã, então, agora Lula cobra dos ministros para destravarem a entrega de cargos e acelerarem o atendimento ao Congresso. Há entraves, por exemplo, na Secretaria de Patrimônio da União e na Dataprev, que são vinculadas ao Ministério da Gestão. Há problemas também, tentativa de destravar cargos no IBAMA, que fica no Ministério do Meio Ambiente, além do Ministério de Minas e Energia e no Ministério de Indústria e Comércio, no caso da Apex. A expectativa é que a principal mudança a ser divulgada seja mesmo a substituição da ministra por Celso Sabino. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco você retorna conosco. Vamos agora, então, ao vivo a reunião ministerial com o presidente Lula falando. A ideia é que a gente possa ter quantos alunos a gente puder colocar na faculdade. Então vamos começar com 100, depois pode ser 200, 300, 400. Eu acho que é um sonho que a gente vai realizar para essa meninada que se esforça muito para participar das Olimpíadas da Matemática, e a grande maioria são meninos pobres de escola pública. Eu não esqueço nunca que o primeiro menino que me emocionou foi um menino que era, acho que tetraplégico, porque o pai levava ele para a escola num carrinho de pedreiro, e esse moleque ganhou a medalha de ouro de matemática. É um cearense. Isso demonstra a posição de destaque do Ceará na educação. Eu fiquei muito, abismado quando eu fiquei sabendo que 37% dos alunos do ITA são do Ceará. 60%. Muito bem, nós tivemos a interrupção do sinal da reunião ministerial. Vilela, sempre o presidente procura trazer esses casos emotivos, a criança, a educação. Até que ponto o governo está trabalhando para que justamente isso possa acontecer, Vilela? Olha, o governo atual ele é um governo de discurso, é um governo que discursa bastante, que fala bastante, é um governo que ainda não desceu do palanque, mantém aquele discurso eleitoral do nós contra eles, da disputa política, daquele exemplo que emociona. Agora, o que a gente está sentindo falta é da aplicação prática, de projetos que venham efetivamente a demonstrar a feição do governo Lula III. Nós temos a recalchutagem de alguns programas que são
programas que foram implementados nos 2 primeiros governos do presidente Lula, ou então nos 2 governos de Dilma Rousseff, mas programas novos, ideias novas, novas abordagens conectadas com a realidade atual de 2023, esse governo ainda está devendo. Faz muito discurso, mas apresenta muito pouco. Por isso que agora, já passados aí quase 6 meses de governo, o governo Lula passou a ser bastante cobrado pela sociedade. Naquele primeiro momento, é natural que haja, durante os primeiros 100 dias, uma certa benevolência. Durante o início de governo, ainda há um calor político do nós contra eles, do atual contra o anterior. Esse tipo de situação faz parte. Mas conforme o tempo vai passando, vai sendo necessário mostrar a que veio. Senão, os índices de aprovação do presidente Lula vão cair ainda mais. Vamos então voltar a acompanhar o presidente Lula em Brasília ao vivo, reunião ministerial. Mudança necessária nos projetos, que a gente possa sair daqui com a certeza de que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026. Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse, nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, sabe, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sabe, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. Então, seja na questão da justiça, seja na questão da educação, seja na questão da igualdade racial, seja na questão dos direitos humanos, e nós vamos tentar, então, estabelecer, sabe, o que nós vamos fazer daqui para frente, comunicar à imprensa e pedir para que a imprensa possa ter condições de a cada 2 meses ou a cada 3 meses, Rui, a gente fazer como fazia no PAC, a gente presta contas à imprensa brasileira do que está sendo feito daquilo que nós decidimos fazer. Nada será escondido. Nenhuma dificuldade será escondida, nenhum problema será escondido e tudo aquilo que a gente fizer, a gente quer tornar público. Daí porque vai ter uma discussão sobre a questão da relação dos ministros com a SECOM. É importante que a gente saiba, a gente pode fazer divulgação das coisas que a gente faz com muito mais profissionalismo se a gente tiver um mínimo de educação de fazer as coisas coletivamente, tá? É para isso que nós colocamos o deputado Paulo Pimenta, aquela figura simpática, alegre, sorridente, gaúcha dos Pampas de Santa Maria, para coordenar a nossa comunicação. Né? Então, companheiros, eu agora não vou passar a palavra para o Alckmin, porque hoje ele não vai falar como vice-presidente. Hoje ele vai falar como ministro da Indústria e Comércio, para dizer o que ele já fez e o que ele vai fazer daqui para frente, porque ele vai ter que fazer uma viagemzinha no meu lugar, para mim ficar mais aqui no Brasil. Tá? Então, companheiro Rui Costa, em nome da nossa democracia, dirija essa reunião. O Lula falando na reunião ministerial, claro que vamos continuar acompanhando tudo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, mas vamos retornar a Brasília porque a Catiúcia Sotomayor também vai explicar dessa questão que envolve o Brasil e o G20. Catiúcia. Olha só, Marcelo, o Brasil vai assumir a presidência do G20 no dia 1º de dezembro deste ano e vai se manter no cargo até novembro de 2024, quando o Rio de Janeiro será a sede da reunião de cúpula do grupo, nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem. O decreto assinado por Lula cria uma estrutura administrativa para que o Brasil possa exercer a presidência do G20, que é o principal fórum de cooperação econômica internacional e que reúne 19 países, que representam cerca de 85%
25% do PIB global, mais de 75% do comércio e cerca de 2/3 da população mundial. Entre os países, Argentina, Canadá, China, Alemanha, enfim, são os 19 países mais importantes e a União Europeia. A Comissão Nacional para a Coordenação da Presidência Política do G20 será administrada por 39 órgãos do governo federal, ficando o Itamaraty responsável pelos trabalhos, pelo direcionamento do trabalho dos líderes do executivo e dos representantes das áreas de finanças dos países. O Ministério das Relações Exteriores também vai cuidar do planejamento, da organização e da logística de todas as atividades e dos eventos durante o período da presidência do Brasil. A proposta é discutir prioridades de política externa e avaliar políticas públicas internas que possam ser trocadas, a questão do intercâmbio de ações comuns. O G20 realiza encontros ao longo de todo o ano com ministros de economia e os presidentes dos bancos centrais de cada país, com o objetivo de promover, por exemplo, o crescimento sustentável e fortalecer a economia global. Estão previstas mais de 100 reuniões com a liderança do Brasil a partir do fim deste ano. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco ela retorna conosco. Valeu, Catiúcia. Eu quero ouvir o Cristiano Vilela. Deu para perceber, então, o presidente preocupado com a comunicação do governo. Ele falou justamente sobre isso, que é um detalhamento das ações, Vilela, porque sabe que, como você disse, após 6 meses aí, se a gente for peneirar tudo que foi feito, fica difícil a situação do governo, Vilela. Pois é, Matos, tem ministério que até agora, passados esses quase 6 meses, não apresentou absolutamente nada. Tem ministério que fez a inauguração da fachada, do letreiro da fachada do ministério, mas é o único ato que pode apresentar, porque não apresentou programas, não apresentou propostas, não apresentou ideias. Muitas vezes participa de eventos com o presidente da República, tira fotografias, mas não apresenta nada de novo. E é isso que está sendo cobrado, o que o governo está cobrando agora nesse momento, para que o governo não fique refém apenas daquele discurso, que é o discurso batido que tem sido feito, do nós contra eles. Esse governo, ele foi eleito para fazer um governo de união nacional, um governo que trouxesse à mesma mesa os diversos setores do país para encontrar soluções. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um governo muito tendencioso para um lado, atacando o outro lado, e o país sem avançar, sem se desenvolver, que seria o mais importante.